terra prometida. Amém? Isso é entendido? E agora Deus manifesta o desejo de estar em meio ao povo, de relacionar com esse povo. Então estabelece o tabernáculo para ser o lugar que representaria aonde ele se manifestaria através da sua presença. É então que Deus fala com Moisés. Moisés recebe as instruções, a lei de como esse povo deveria relacionar com ele, com Deus, de como esse povo deveria relacionar entre si. Então são as leis divinas e as leis civis. É isso que Deus fala para Moisés. O que acontece é que Moisés passa 40 dias diante da presença do Senhor, em que recebe 2 tábuas, em que nas tábuas estão inscritos então os mandamentos. E após 40 dias Moisés desce. O que ocorre é que o povo, por 40 dias Moisés está no monte, o povo cai na incredulidade e pede para Arão, o sacerdote, fazer bezerro de ouro. E aí, eles constroem agora um bezerro de ouro e passam a adorar esse bezerro. É quando então Moisés desce e repreende, e destrói aquele bezerro de ouro, e repreende o povo. E Moisés, nesse ato de indignação, Moisés joga as tábuas, as pedras, as tábuas da lei no chão e as quebra. Pois bem, agora começa um processo de novamente, Deus chama Moisés novamente para o monte, para dar pela segunda vez as tábuas da lei. Eu acho que é importante mencionar nesse recorte aqui, esse ato de indignação de Moisés. Sabe que a gente é criado numa cultura muito humanista, de uma aparente bondade, uma aparente mansidão. E olha que Moisés era manso, paciente, certo? E nós muitas vezes temos um conceito muito errado no que diz respeito à expressão de responsabilidade. Para nós, essa figura humanista, né? Toda pessoa que ela é extremamente verdadeira e responsável, em muitos momentos ela vai ser enérgica. E para nós, alguém sendo enérgico é sinônimo de ira, é sinônimo de alguém descontrolado, é sinônimo de alguém passando do ponto. É bem verdade que quando a pessoa não tem fundamento, ela manifesta a indignação ou a ira, ela pode ser de fato descontrolada, mas aí você vai ver alguém virando as costas e se ressentindo, ou ferindo pessoas com palavras, depreciando pessoa e não denunciando o comportamento errado. Aqui está a diferença. O que é uma pessoa, pastor, descontrolada e o que é uma pessoa sendo enérgica? Bom, vamos lá. Moisés, eu faço esse recorte porque Moisés, ele desce, ele se indigna com o povo. Com a atitude deles. Faz sentido? O que Moisés podia dizer? Eu nunca mais. Para mim acabou. Só virar, largar as tábuas, tchau. Eu vou voltar para minha vida, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma com vocês. Poderia fazer isso? Poderia. Mas por que não fez? Porque quem é pai, quem foi colocado numa posição de responsabilidade, não vai abandonar. Aí, para não abandonar, precisa repreender. De tão responsável que precisa repreender o comportamento. Vai passar todo o processo de novo de falar com Deus, de ouvir Deus, de tão responsável que é. Imagina, para aqueles que estão recebendo, olha só, um povo. Esse povo tinha benefício até aqui, através de Moisés, sim ou não? Moisés estava sendo redentivo com esse povo, sim ou não? Responsável por esse povo. Moisés garantia maná, garantia alimento espiritual, alimento sólido também para esse povo. Alimento e sobrevivência para esse povo. Moisés falava com Deus e instruía esse povo, sim ou não? Então Moisés é a pessoa mais responsável por esse povo, certo? Tá bom. Quem é
uma vez que Moisés é a pessoa mais responsável, quem é a pessoa que está em maior grau de exposição para esse povo? Moisés. Então, Moisés estava passível de julgamento? Sim ou não? Nossa, Moisés está bravo hoje, né? E Moisés acho que está desequilibrado. O outro vai dizer, não, tu viu, Moisés é muito fraco, né? As pessoas falam um monte de coisa para ele, ele não fala nada, ele deixa assim, de qualquer jeito. Acho que ele é um bananão. Moisés é um banana. Ou o outro pode dizer, nossa, Moisés está descontrolado. Tá, viu? Eu acho que ele não podia falar assim. Alguém que representa Deus não podia falar assim. Pois bem, Jesus disse o seguinte, olha, aprendei que eu sou um manso e humilde de coração. Você acha alguém manso e humilde, virando mesmo, chutando e virando mesmo? Você acha que isso é a atitude de alguém manso? Não parece, né? Peraí, então nós temos que rever o nosso conceito de mansidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem ama, odeia. Quem ama, odeia. Por Jesus amar a presença de Deus e a pureza, amar aquelas pessoas e ter responsabilidade sobre elas, Jesus estava odiando toda forma deturpada de relacionar com Deus. Por isso que Jesus virou mesa. Jesus foi enérgico, mas era alguém extremamente afetuoso. Moisés, alguém extremamente paciente, mas agora joga indignado as tábuas no chão, quebra, de forma está indignado com o povo. Como vocês desviam-se tão rapidamente daquele que vos tirou do Egito? Então nós precisamos, primeiro, quem discerne o Espírito, vai perceber que em muitos momentos é necessário que se seja enérgico. Em tantos outros, afetuosos. Nossa geração tem um problema muito grande com paternidade. Por isso que toda forma enérgica de expressão incomoda. É porque ou não teve a paternidade, então não teve um pai enérgico quando precisou ser, e aí a gente se torna o quê? Se torna lerdo, de qualquer jeito, qualquer coisa, ou ressentido, porque nunca ninguém deu uma instrução. Então, quando uma pessoa dá uma instrução, fica ressentido, porque não teve isso em casa. E acha que aquilo diz respeito à pessoa, está depreciando a pessoa, mas não, está sinalizando um comportamento errado, mas não está dizendo que a pessoa não presta. Faz sentido? Então, ou a gente tem uma expressão de achar que quem está repreendendo essa pessoa está depreciando, ou melhor, vai para esses extremos, né? Ou alguém que não repreende, a gente tem como manso, mas na verdade essa pessoa não tem responsabilidade. Vamos lá, um pai que deixa o filho fazer tudo o que ele quer. Você acha que esse pai é responsável ou displicente? Displicente, tá vendo? Mas o filho gosta mais do pai que confronta ou o pai que deixa ele fazer o que quer? Deixa fazer o que quer. Você tá vendo? Mas quem pode discernir isso? Quem é mais maduro? Quem é mais maduro tá dizendo, esse pai é responsável. Ele tá sendo enérgico, ele tá instruindo, ele tá repreendendo. É isso que Moisés fez. É isso que Jesus fez. Jesus, na sua repreensão, ele se indigna com a percepção errada de Pedro quando quer remover a cruz da sua história. Aí Jesus disse, afasta-se de mim, Satanás. Jesus estava sinalizando um espírito errado que estava em Pedro. Mas é o mesmo Jesus que convidou Pedro para ser seu discípulo. Faz sentido? Então, quando a gente olha, eu quero só fazer dar uma pincelada aqui, porque agora lembrando desse evento que acontece ontem aqui na nossa leitura, né? De Moisés sendo enfático. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas na sua vida, as que mais têm responsabilidade, elas em muitos momentos serão enérgicas e enfáticas com você. É porque essa pessoa é muito responsável sobre a sua vida. Então, agora, toda responsabilidade madura, ela tem um fundamento.
ela não está ferindo o quem, mas está sinalizando o que está errado. Ok? Então, por exemplo, alguém que vai repreender errado, ou melhor, repreender pelo erro de alguém, ela vai atacar o que e não o quem. Então ela vai dizer, qual é uma repressão certa para o filho? Filho, olha só, o que tu está fazendo está errado. Tu não pode falar desse jeito. Tu não pode tirar isso aqui do lugar. Agora a pessoa não tá dizendo o seguinte, ou pode dizer assim, meu filho, preste atenção. Tu tem que ser mais atento. Tu está desatento. Ok? Isso está dizendo a respeito do comportamento que essa pessoa tem. O que ela precisa ajustar. Ok? É um comportamento. O que é errado fazer? Tu é um burro. Tu é tonto. A pessoa está ferindo, está dizendo que essa identidade de falta de percepção, de falta de percepção, isso é uma identidade da pessoa, quando não é. Aqui está a forma errada. Qual a outra forma errada? A pessoa fala do erro que a outra pessoa cometeu, vira as costas e vai embora. Abandona. Isso aqui é errado. Isso é uma forma errada. Eu, por mim, então, faço do jeito de vocês, que eu agora, aqui foi o meu limite e acabou. A pessoa não tem mais responsabilidade. Moisés poderia fazer isso, Jesus poderia fazer isso. Jesus disse, olha, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Jesus, mas olha só, tu está sendo muito enfático, a tua pregação está sendo muito dura. Jesus disse, vocês não querem ir embora? O que Jesus está dizendo se eles não queriam abandoná-lo? Porque Jesus estava dizendo, eu não vou deixar de fazer isso, porque eu continuo responsável por aqueles que o Pai me confiou. Então, toda pessoa responsável sobre a nossa vida, ela vai ser enérgica e deve ser afetuosa. Tem uma geração, e a gente pega a geração anterior, teve muita falta desse afeto. Só que essa geração agora cai no falso entendimento daquilo que é afeto. Daquilo que é aparentemente carinhoso. Aparentemente redentivo. E a gente tem muito desse humanismo, né? Desse Jesus, esse caricato, essa caricatura, esse estereótipo de alguém que fala bem tranquilamente, que é super cuidadoso, olha, nunca vi passar um pouco do tom de voz. Não, isso aí se parece mais com a serpente astuta, que é difícil pegar. Jesus, alguém que se expunha, alguém que virava a mesa, alguém que afetava, é o mesmo homem que foi responsável por chamar discípulos e ensiná-los dia e noite. Toda pessoa responsável, quanto mais responsável for, você vai ver, responsável em ser resolutivo e redentivo. Essa pessoa vai ensinar o tempo inteiro. Quando exortar, está ensinando. Mas não está ferindo o quem. Não está ferindo o quem. Está instruindo em relação ao que. Para que o quem seja aperfeiçoado. E seja resolutivo também. Essa é a pedagogia da paternidade. A gente instruir Moisés, o homem mais responsável por esse povo, o responsável por esse povo, tirar esse povo da escravidão do Egito, de coisa que não tinha uma cultura clara. Não tinha uma cultura clara. Estava escravizado. Pois é, mas Faraó dava cebola. Nossa, Faraó nunca trocou uma palavra comigo. Faraó até parece amigo. Pois é, mas mantém você escravo. E quem que parece inimigo? Bom, quem está parecendo inimigo parece Moisés, que agora a gente está dependendo agora, uma dependência agora por causa de Moisés. Que pelo menos lá nós tinha comida. Então, aquele que está nos libertando, muitas vezes vai parecer mais um inimigo do que um amigo. Porque é responsável. Só que é para nos tirar do conceito errado. Essa libertação da mente, do falsa ideia, falso conceito daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Vou falar uma coisa. Quando você encontrar, ou melhor, quando você encontrar pessoas que afetem a sua vida, que falam, que
passam pela barreira da indisposição de ser julgado. Você vai ver que toda pessoa que não se parece com Cristo, ela não gosta de falar a coisa que você precisa ouvir. Ela não está disposta a ser mal interpretada por você. Se a pessoa chega com verdade, e é claro, a verdade em amor, não falando o quê? Tudo aquilo que é coerente com a palavra e cheio de responsabilidade, como pais devem ser. Que às vezes algum irmão pode usar disso e dizer, só para falar na vida do outro, eu estou falando aqui. Pois é, mas esse irmão fala um monte de coisa, mas não tem responsabilidade nenhuma. Aponta 10 coisas que tem que fazer, mas não se envolve em nenhuma para resolver. É um problema. Ele chega e diz, eu quero dizer que quero ser redentivo com a tua vida, que eu notei 52 coisas erradas que tu fez. Eu disse, pois é, tu vai me ajudar a resolver qual? Entendeu? Aí é errado, aí é a pessoa fazendo o juízo. Ah, não, mas eu estou julgando para ajudar. Ah, pois é. Então, de duas uma, tu também permite ser avaliada? Permite o outro falar também? Ah, também permito. Ah, que bom então. Segunda coisa, no que tu vai ajudar? Se deu uma lista com 50 coisas, você vai resolver qual? Entendeu? A pedagogia das pessoas responsáveis. Então, seus pais, por serem responsáveis, confrontaram você. Em muitos momentos na adolescência, a gente acha que eles são os nossos maiores inimigos. Sim ou não? Só que são as pessoas mais responsáveis. E a gente tem um conceito errado, mundano, caído, deturpado da serpente, porque a serpente, ela que é astuta. Ela que parece mansa. Então vamos lá. O que você mudaria em Jesus? Você mudaria alguma coisa em Jesus? Sério? Nem quando ele foi enérgico? Então você concorda que quando o espírito errado, quando alguém com o espírito errado, você pode dizer até o seguinte, irmão, você está parecendo mais com Satanás. Ou se alguém falasse isso para a sua vida, você não mudaria isso. Sim, porque você está dizendo que não mudaria nada em Jesus. Eu também não mudaria nada. Mas Jesus é exatamente esse tipo de confronto que ele faz. Você está vendo? A gente precisa deixar ser afetado pelo Espírito para discernir essa espada que divide aquilo que é da alma, aquilo que é humanista, aquilo que tem aparência de bondade, mas não tem responsabilidade de redenção nenhuma. Moisés, cheio de responsabilidade, ele desce um monte Sinai e confronta o povo. Então, quem menos confronta, você não respeita. Quem não te confronta, quem não nos confronta, quem não nos afeta, quem não é, a gente não vai respeitar. Assim como um filho não respeita pai que nunca colocou limite nele. E as pessoas mais responsáveis em ensinar-nos, em aconselhar-nos, e no dia mal estarão lá. Quando o pau quebrar, vão estar lá. Dizendo o seguinte, estão aqui para redimir, vão assumir, vão fazer o machado flutuar. É essa geração que a gente despreza, muitas vezes. Que o Espírito Santo nos dê revelação da sua palavra e elimine em nós toda religiosidade e todo falso conceito de espiritualidade. E até esse estereótipo de quem Jesus é. Toda pessoa dotada de responsabilidade será enérgica e afetuosa também. Deve ser enérgica e afetuosa. Nem só afetuosa, nem só enérgica. Enérgica e afetuosa. Jesus é o manso e humilde do coração, mas também é aquele que trouxe a espada para dividir até a família. Nossa, Jesus, eu acho que só aproxima a família. Bom, então é outro. Que esse aí veio para trazer divisão. Mas é o mesmo que diz o seguinte, não, eu também vim para aproximar, não vim para fazer guerra, eu vim para trazer a paz. Eu não entendo Jesus. Jesus parece louco. Esse Jesus aqui, esse é o Satanás hoje. Amanhã ele é Jesus. Não. É que é pelo Espírito. É enérgico e afetuoso. Redentivo e resolutivo. Ele veio para passar a espada, mas ele veio para guardar a espada também. Ah, Jesus, mas não dá para entender. Bom, depende do contexto, depende do Espírito. Mas é alguém extremamente empenhado em doar a sua vida em favor de seus irmãos. Sim ou não? Amém. Moisés desce, quebra as tábuas, as pedras, de tão indignado que está com esse povo obstinado, que não suporta, não conhece o caráter de Deus,
E é justamente isso que ele veio manifestar agora. Ele vai pegar a lei e vai dar para esse povo, leis civis e leis divinas, e ensinar esse povo a andar em que agora? Em conselho e em família. Lembra que Jetro deu um conselho para Moisés? Ensina esse povo a ter conselheiro, ou se aconselharem, e tu institui conselheiro. Porque o que esse povo não sabe é relacionar. Eles sabem ser escravos, mas não sabem ser amigos. Por isso que Jesus fala: eu não vos chamo servos, eu vos chamo de amigo. Porque servo não sabe o que o Senhor faz. Então os servos de Faraó, os escravos de Faraó, não sabiam o que Faraó estava pensando. Mas Jesus disse: eu me coloco como seu amigo. Meu amigo vai redimir. Amém. Moisés agora continua dando essas instruções e chegamos aqui em Êxodo, capítulo 35. Deus falando a respeito desse tabernáculo e desses elementos que deveriam ser construídos por artesãos. Deus, então, institui artesãos, escolhe artesãos para produzirem. Imagina nós aqui, como é aqui no Garden. Então, cada um, dentro dos dons e habilidades que cada um tem, e eu pedi o seguinte: irmão Leandro, pode fazer a arca para nós? Irmão Jorge, pode fazer os pilares? Irmão Altair, pode erigir ali as colunas? A irmã Cidelga Asman, que está agora costurando, né, os estandartes. Hoje, né, tem estandartes no prédio, hoje à noite, não está tudo ali, a irmã Cidelga está fazendo. Pois é, então, ela pode costurar, os artesãos costurarem as cortinas do tabernáculo, a do templo, a do tabernáculo, enfim, as que vão ao redor do pátio do tabernáculo, ok? Então, Deus institui pessoas, coloca dons e habilidades para eles servirem, assim como é nós. Não somente coisas exteriores, hoje coisas exteriores e interiores. Porque Jesus servia exteriormente, coisas exteriores. Hoje Jesus ficava lá sentado e só Bíblia. Não, ele era na sinagoga e nesse caminho, curando, redimindo, ensinando, sendo pedagógico e resolutivo. Amém? Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: estas são as ordens que o Senhor mandou cumprir. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá de ser morto. Uau! Poderia voltar a lei, né? Olha só, não pode trabalhar no sábado. Não seria. Sabia que os judeus, ainda hoje, né? Claro. Eles até têm uma distância razoavelmente aceita para eles caminharem. Porque passando disso já se torna um cansaço. Passando disso se torna um esforço. Então, até uma distância razoável que eles podem caminhar, né? Para que não pastor, e hoje? Bom, hoje Cristo é o nosso descanso. Amém? Já falamos sobre isso. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito. Todo aquele que trabalhar nesse dia será de ser morto. Nem sequer acenda fogo em nenhuma casa no dia de sábado. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: por isso que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que entre vocês forem habilidosos, devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Aí você deve estar se perguntando: tá, mas só um pouquinho.
Nós estamos lendo coisas que a gente leu agora 3 capítulos, 4, 5 capítulos atrás. Você está percebendo? Mesma coisa. Por quê? Porque Deus está falando de novo. Moisés não teve que subir de novo o Monte Sinai? Porque tinha quebrado as... Você está entendendo que quando ele quebra as tábuas, ele está quebrando a aliança? E Deus está fazendo de novo? Por isso. Aí Deus está falando tudo de novo. Tá, eu vou repetir porque tu não entendeu. Vou repetir então. Aí Deus está repetindo agora. Todos os que entre vocês forem habilidosos devem vir e fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a cobertura dela, os seus colchetes, as suas armações, seus travessões, as suas colunas e as suas bases. A arca com suas varas, a tampa do véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença. Lembra da mesa dos pães? O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção, um incenso aromático, a cortina divisória para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos. Apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida diante do Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho ou couro fino, os trouxeram. Aqueles que apresentaram oferta de prata e de bronze também trouxeram como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer parte da obra também a trouxe. Todas as mulheres habilidosas em artes manuais teceram com as mãos e trouxeram o que haviam feito. Tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram o que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias de azeite de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que estavam dispostos, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, lhes ordenou que fizessem. Então Moisés disse aos israelitas: considerem que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus. Olha o que é importante aqui. Era um artesão? Era. Deus escolheu? Era. Aquele que Deus escolhe, Deus os reveste do seu Espírito, porque é o Espírito que capacita. Deus não aceita nada que é natural. Ah, meu Deus, a pessoa tem um dom maravilhoso. Se fosse crente, Deus não está esperando nada do dom natural. É bem verdade que Deus pode fazer através do dom natural, mas a capacidade vem do Espírito. Amém. Então, às vezes a gente acha que Deus, se o cantor, aquele famoso, se convertesse, todo mundo ia se converter. Não ia. A equação não é essa. A equação é o Espírito Santo. Sempre a capacidade vem do Espírito Santo. Então, ele tem um poder artístico, tem um conhecimento artístico. Pois é, mas para fazer o que Deus está pedindo, não é só com conhecimento artístico. Deus vai usar isso, mas ele precisa estar submetido ao Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente vai se achar habilidoso para fazer alguma coisa e Deus não levanta. Por quê? Porque a gente está confiado ao que a gente sabe. Nossa, mas eu sei fazer isso aqui, por que eles não me colocam? Primeiro que não é eles que colocam, é o Espírito Santo que move ao corpo reconhecer aquele que tem um espírito submisso para aprender e ser guiado por esse espírito, e esse espírito vai capacitá-lo para fazer a obra de Deus. Então não basta ter uma habilidade, um dom e um talento, porque Deus não está carente disso. Deus pega o nosso talento, ele como um vaso, ele moe, ele quebra e aí deixa fluir o espírito através do nosso dom. Aí a gente entende que a coisa mais preciosa da nossa vida não é o nosso dom, nossa habilidade e nem nossa capacidade, mas é o Espírito que flui através de nós. E aí o dom se torna útil para Deus. Amém. Fale comigo, vasos quebrados. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele que dá forma, ele quebra tudo. Ele pega o vaso e quebra.
pega a nossa habilidade e quebra. Entendeu? Porque às vezes a gente tá cheio de nós mesmos porque a gente acha que é bom. E às vezes é. E esse é o grande impedimento da vida com Deus. Então não é o quanto se sabe, é o quanto reconhece que precisa ser instruído pelo Espírito. Abre mão do que sabe. Por isso que Paulo disse: eu pego todo o meu conhecimento, todos os meus troféus, todos os meus diplomas e considero esterco diante do Evangelho de Cristo. Considero nada. Amém. Dando-lhe sabedoria, 31. Habilidade e pleno conhecimento artístico, 32. Para desenhar e executar trabalhos de ouro, prata e bronze. Para talhar e esculpir pedras. Para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus concedeu, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a capacidade de ensinar outros. Uau, interessante. Os dois para fazer, só para fazer? Só para fazer? Não, o irmão só faz. O irmão só faz. Só ele sabe fazer, porque Deus deu o dom para ele e Deus chamou ele. Não. Fazer e ensinar. Resolutivo e pedagógico. Resolutivo e pedagógico. Olha o que está dizendo. Olha o que Moisés está dizendo. Considere que Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, capacidade também de ensinar os outros. Eles vão ser resolutivos, mas pedagógicos. Eles vão resolver o problema, mas devem ensinar outros a resolver o problema. É bem verdade que quem é dom ao máximo, ele vai fazer aquilo de uma forma muito rápida, ele tem percepção, mas agora ele terá de ser tratado também na sua disposição em ensinar outros. É um caminho, muitas vezes, cansativo, é um caminho exaustivo, muitas vezes é um caminho cheio de incômodos e inconveniências. Incômodos e inconveniências. Por quê? Porque tem que se dispor ou indispor a ensinar o outro. Quando o outro muitas vezes não percebe, tem que ser insistente, tem que chamar para perto, tem que andar junto, tem que instruir. Aí tem que ser enérgico, mas tem que ser afetuoso. Você está entendendo? Isso nos chama para relacionarmos. É isso mesmo. Deus estava dizendo o seguinte: eu não quero só vocês performáticos, eu quero colocar vocês em uma família de relacionamentos. A gente vai aprendendo na vida dos uns aos outros e servindo uns aos outros. Cristo através da vida dos uns aos outros. Isso é uma família redentiva. Amém. Pais servem os filhos e pais ensinam filhos a servirem, pedagógicos e resolutivos. Resolutivos e pedagógicos. E você? Na vida da igreja, na vida com Deus, na família com Deus. Deus nos chama para prioritariamente nós relacionarmos e a partir dessa relação nós servirmos. E servirmos relacionando. Esses dois extremos, se tivermos em um desses dois extremos é problema. A pessoa, não, eu só gosto da relação, só da comunhão. Sim, só do privilégio. Quem é que organiza todas as coisas? Quem é que faz o sacrifício? Quem é que lava as coisas? Quem é que lava as bacias? Quem é que oferece? Quem é que promove isso tudo? Ah, não, eu vou servir aqui na minha parte. Ah, sim, daí eu faço coisas técnicas e coisas espirituais eu não tenho. Não, daí eu não gosto, daí é com o pastor, né? Daí isso é Velho Testamento, é sacerdote. Mas hoje o Espírito fala na minha e na sua vida. Portanto, nós somos uma família redentiva e resolutiva. Amém. A gente está vendo Cristo aqui, a graça aqui. Aleluia. A todos, este deu habilidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e fios de tecido azul, púrpura, escarlate, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Meu Deus, os homens viraram uma impressora 3D. Por meio do Espírito. Aleluia. Assim, Bezalel, Aholiabe, todos os homens habilidosos a quem o Senhor concedeu sabedoria e habilidade para saber como realizar toda a obra de construção do santuário, farão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todos os homens habilidosos a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. Então as pessoas pegaram os brincos, pegaram o tecido, pegaram as joias, as pratas, os ouros, entregaram para Moisés para construir o templo. O povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Manhã após manhã. O povo continuava a trazer o quê? Voluntariamente. Deus ama quem dá com alegria. Mas teve instrução para isso? Teve. Não teve instrução. Moisés disse que Deus queria isso.
Mas após ouvir a instrução, é um povo daí que se submete e diz, aí nós entendemos o propósito daquilo que Deus concedeu a nós, nossas habilidades, capacidades, colocou aqui nas nossas mãos, para nós servirmos. Por isso, 4, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam na obra do santuário deixaram o trabalho que estavam fazendo e foram falar com Moisés. O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Uau! O povo estava trazendo mais do que o suficiente, a abundante graça. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o material era mais que suficiente para realizar toda a obra. Uau! Todos os homens habilidosos entre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado e de fios e tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordado por artesãos habilidosos. Espera aí, olha isso. Fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Então é o seguinte, eles fizeram uma cortina com um bordado de anjo, um querubim bordado nas cortinas. Depois eu vou compartilhar um vídeo, ou eu vou depois mostrar uma imagem para vocês, talvez amanhã, enfim. Tem uma réplica lá em Israel, na cidade de Timna. Tem uma réplica do tabernáculo. Eles fizeram. E aí, irmão, eu estava pensando, a obra, depois que nós finalizarmos a leitura na metade do ano, eu estava pensando em esse ano nós fazermos uma tenda, tabernáculo aqui. Fazermos tecidos e aí ali talvez no estacionamento e nós colocarmos, cada GC talvez faz um candelabro grande, em proporção grande, real mesmo, né? E a arca, a mesa dos pães, e aí lá fora, né, a bacia de bronze para lavar as mãos, e na frente o altar de holocausto, e aí fazer a porta do tabernáculo. Sabe como que se chamava a porta do tabernáculo? Caminho. A porta do tabernáculo se chamava o caminho. Por isso que quando Jesus veio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao Santo dos Santos, senão através de mim. Amém? Então estamos pensando, vamos ver o que a gente como a gente faz esse ano. Mas estou empolgado já. Aleluia. Todas as cortinas tinham a mesma medida, 28 côvados. Pastor, mas côvado, por que não fala em metro? Não, porque a Bíblia usa a medida em côvado. Côvado, olha só. Um côvado é mais ou menos o tamanho de um braço. Ok? Um braço masculino aí vai ter em torno de 48 centímetros, 46, 48 centímetros, tá? Mas a medida exata do côvado é 48. É uma medida, ok? Então, quando você ouvir 10 côvados, 5 côvados, mais ou menos 5 braços, mais ou menos, então, 48 a 50 centímetros, ok? Aí você já tem 10 côvados, ok? Quase 5 metros, tá bom? Todas as cortinas tinham a mesma medida, 28 côvados de comprimento, por 4 côvados de largura. Prenderam 5 dessas cortinas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, fazendo o mesmo na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficavam opostas umas às outras. Depois que fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderam as cortinas uma à outra, para que também o tabernáculo formasse um todo. Fizeram 11 cortinas de pelos de cabra, como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas tinham a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 cortinas a um conjunto e outras 6 ao outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas ao longo da borda da última cortina de um dos conjuntos e também ao longo da borda da cortina do segundo conjunto. Pastor, o que está falando aqui de fazer laçada ao redor? Irmãos, imagine o seguinte, você pega um tecido e precisa prender esse tecido em um arco, em uma estrutura de ferro retangular, certo? Então tem que fazer, sabe ilhós, aqueles furinhos? Aí prende com uma cordinha, era isso, laçaram. Então isso era a parede do tabernáculo, ok? Não era de tijolo, de pedra, não, era
de tecido. Então, fizeram ilhós e prenderam. Não tinha enforca-gato. Então, ele era tudo com fios, ok? Só para ficar... A gente vai conseguindo visualizar aqui. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda a cobertura de peles de carneiro. Olha só, fizeram para a tenda a cobertura. Vai sobre. Lembra que o sangue é colocado sobre. Aspergia o sangue sobre as pessoas. Então, aqui no tabernáculo, um tecido vermelho de linho era colocado sobre a tenda. Porque o tabernáculo está debaixo do sangue de Cristo. A igreja é o tabernáculo. Está debaixo do sangue de Cristo. Em seguida, fizeram para a tenda a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima dessas cobertura de couro fino. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações foram montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses dois cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, da parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central, que se estendia de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar as travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordado nele, trabalho artesanal. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, entrada da tenda agora. Fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superiores e as ligaduras das colunas e fizeram as suas 5 bases de bronze. 37. A Arca da Aliança agora. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e prendeu-as nos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e as encaixou nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez uma tampa de ouro puro, com 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e com elas cobriam a tampa. Ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa agora. Fez a mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu aos 4 cantos dela. Lembra que tudo aqui, você vai ver que todos os móveis aqui, eles tinham argolas de ouro penduradas nos cantos. Por quê? Porque ali colocava uma vara para que pudesse carregar, pois o tabernáculo ia se movendo. Lembra-se disso? Então tudo você vai ver com argolas e com varas para que pudesse carregar. Fundiu 4 argolas de ouro, 13, versículo 13, para a mesa e prendeu aos 4 cantos dela, onde estavam os 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, a fim de que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro, para carregar a mesa. De ouro puro, fez os utensílios para a mesa, os seus pratos e os seus recipientes,
os seus jarros e as tigelas, nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, agora está falando do candelabro, certo? Fez o candelabro de ouro puro e batido, aquele castiçal, aquele candelabro, okay? Que ia óleo da unção ali e o fogo, e não poderia se apagar. O pedestal, a haste, as taças, que é o bocal ali do candelabro, as taças em forma de flor, e os botões do candelabro formavam com ele uma só peça. Irmãos, mais uma vez, eu quero mencionar aqui, depois isso vai ficar mais evidente quando o templo for construído, certo? Mas você está vendo que o candelabro, aqui no bocal dele, está falando que a forma era de uma flor. Deveria ser o formato de flor. Olha só, as taças em forma de flor. E os botões do candelabro formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada um com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com 6 braços que saíam do candelabro. Tá, pastor, mas olha só, esse negócio aí parece uma árvore. E em cima aparecem uns botões, flores da árvore, sim. Porque tudo que Deus estava desenhando estava remetendo ao seu plano de origem. Era uma réplica do que? Do Éden. Vai ficar isso mais evidente no templo, que todo o templo tinha inúmeras esculturas e árvores desenhadas. Deus estava desenhando o Éden para eles. E o projeto original de Deus colocou o homem em um jardim. Então Deus está dizendo, meu lugar de comunhão é o meu jardim. Aqui no tabernáculo. Então tem elementos que apresentam novamente o jardim. Amém. Deus é perfeito, não é? Deus é perfeito. Lindo. Havia 3 taças, 20. No candelabro, havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro as suas 7 lâmpadas, os seus cortadores de pavio e as suas bandejas. Com um talento de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia, era quadrado, com um côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentassem as varas utilizadas para carregá-lo. Usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático, obra de perfumista. Fez um altar de madeira de acácia, 38, para os holocaustos, de 3 côvados de altura, era quadrado com 5 côvados de cada lado. Agora é o altar de holocaustos, certo? Está descrevendo aqui o que foi feito. Primeiro, Deus, por meio de Moisés, instruiu e descreveu como deveria ser feito. Agora, está a descrição do que fora feito. Fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos. Então imagina uma caixa e no canto dessa caixa um chifre. Um chifre aqui, um chifre aqui, um chifre nos cantos da caixa. Ok? Formando uma só peça com o altar, que foi revestido de bronze. 3. Fez de bronze todos os seus utensílios. Os recipientes para cinzas, as pás, porque depois que o animal era queimado, assado, fica ali as cinzas, né? Os restos, os ossos. Pois é, então pega isso e coloca nas bacias. As bacias para aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da borda, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e as encaixou nas argolas nos 2 lados do altar para que pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado, olha agora o pátio. Fez a bacia, né? E agora o pátio. Fez o pátio. O lado sul tinha 100 côvados de comprimento.
Então aí em torno de 50 metros. E as cortinas externas de linho fino trançado com 20 colunas e 20 bases de bronze. Então olha só a lateral aqui. Imagina um muro, uma cerca, com colunas e os tecidos entre as colunas amarrados. 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, tinha 50 côvados de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para a nascente, também tinha 50 côvados de largura. Havia cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 15 côvados de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. À entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e a semelhança das cortinas do pátio tinha 5 côvados de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os seus ganchos e as suas ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio que o rodeava era de bronze. Bom, agora o material para a construção do tabernáculo. 21. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de tecidos de fios e tecidos azul, púrpura e escarlate. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi 29 talentos, 730 ciclos, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebido dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 100 talentos e 1.775 ciclos, com base no peso padrão do santuário. Uma beca, isto é, meio ciclo, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos 603.550 homens recenseados de 20 anos para cima. Os 100 talentos de prata foram usados para moldar as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas dos 100 talentos de prata e 1 talento para cada base. Os 1.775 ciclos foram usados para fazer os ganchos das colunas, revestir a parte superior das colunas e fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 70 talentos, de 2.400 ciclos. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios do altar, as bases do pátio ao redor e da entrada, e todas as estacas do tabernáculo no pátio em derredor. Com fios de tecido azul, púrpura e escarlate, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no santuário. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Bateram o ouro em finas placas, nas quais cortaram fios de ouro para serem bordados com linho fino, com os fios de tecido azul, púrpura e escarlate, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras. Olha só o que está falando. Está falando aqui do colete sacerdotal, ok? Colete do sacerdote. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas 2 extremidades para o Nilo. Então é o seguinte, era uma extremidade aqui, ó, na frente e atrás, ok? Então fizeram as ligaduras também. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às 2 extremidades, uma, outra, para o Nilo. O cinturão de pano e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um seu. Em seguida, foram costuradas nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado por Moisés. 8. Versículo 8. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal.
de linho fino, trançado de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Era quadrado, com 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia uma cornalina, um topázio, berilo. Na segunda, turquesa, safira e quartzo. Olha as pedras preciosas aqui, tá? 12. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas foram fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes de ouro puro trançadas como as cordas. Também fizeram 2 filigranas e 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades nas correntes nas 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima da costura do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral, as argolas do colete sacerdotal com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora descreve as outras vestes sacerdotais. 22. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma borda com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado. Olha os frutos aqui. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate em volta da costura do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atados em volta da coluna do manto, entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a costura em volta do manto. Tudo feito para ser usado para ministração, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e os seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros, os calções de linho fino trançado. O cinto também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram diadema sagrado de ouro puro e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Uau! Lembra daquela camisa, não sei quem lembra aqui, os homens talvez a maioria lembrem aí, que teve uma camisa, uma versão da camisa da seleção brasileira que eles bordaram aqui em cima na parte de trás, perto da gola, nascido para jogar futebol, lembra? Aí eu fiquei lembrando aqui, então, na veste da sacerdotal, estava ali, consagrado ao Senhor. Sabe uma coisa, pastor, e eu? Bom, você está revestido de Cristo, você está consagrado ao Senhor. Amém. As peles do Cordeiro, você se revestiu de Cristo. Paulo diz, nós estamos revestidos de Cristo, as peles do Cordeiro. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. 32. Agora Moisés inspeciona o tabernáculo. 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, seus colchetes, as suas armações, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu que a protege, a arca do testemunho com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina divisória da entrada para a tenda. Cortina divisória de entrada para a tenda. 39. O altar de bronze com a sua grelha de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina da entrada do pátio, as cordas, as estacas do pátio, todos os utensílios para serviço do tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestes litúrgicas para ministrar no santuário, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes dos seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito conforme tudo que o Senhor havia ordenado. Então Moisés
os abençoou. Êxodo capítulo 40. O Senhor disse a Moisés, aleluia, arme o tabernáculo, a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca do testemunho e proteja com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque... Meu Deus. Arme o tabernáculo. Coloque a primeira coisa. Coloque o quê? A arca, Cristo. Traga a mesa. Quando tem Cristo, vai ter a comunhão agora. Arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro, onde tem a comunhão. Lugar de comunhão tem revelação, a luz. E coloque as suas lâmpadas. Interessante, né? Que o candelabro ficava aqui no tabernáculo e a mesa dos pães do outro lado. Um de frente para o outro. E o lugar de revelação está no lugar de comunhão. As coisas andam junto. A revelação, ela anda junto no lugar de comunhão. Por quê? Porque Deus fala por meio do seu corpo, da igreja. Então, quanto mais exposto ao corpo, mais revelação de Cristo se tem. Amém. Traga a mesa, arrume tudo que ela pertence, depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e coloque a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo. O altar do holocausto lá fora, certo? A tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Então o sacerdote ali lavava as mãos para apresentar o sacrifício, oferecer sacrifício. Pega o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que há nele. Consagre-o e com ele tudo que lhe pertence, e ele será santo. Depois unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Irmãos, um minuto só, eu preciso fechar a janela aqui, porque vila é bucha, né? Acho que os amalequitas estão queimando ali uma oferta, mas não é agradável. É de aroma detestável. É impressionante. A vila, quando tá quente, eles têm que tocar fogo em coisa que não queima, em lixo, para ficar fedendo e defumando a vila. E eu tô ficando defumado aqui. Tá ruim até de respirar. Então, os irmãos, com uma licença poética aqui. Ok? Pode só... Não, essa aí não fecha, senão daí eu vou morrer mesmo. Senhora, por favor, essa aí. Isso, essa aí e essa aqui. Tá vendo fumaça aqui? Obrigado, Brian. Amém. Amém. Tem que ler a Bíblia entubado qualquer dia desse. Do jeito que tá aqui. Não, mas ele é o sopro de vida. Aleluia. Ele soprou em nós a vida. Aleluia. Depois, versículo 10. Depois unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. 12. Traga Arão e os seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Depois vista Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, de geração a geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés erigiu o tabernáculo, colocou as suas bases no lugar, colocou as armações, estabeleceu os travessões e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Ele pegou também as tábuas do testemunho e as colocou na arca. Fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca do testemunho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro, na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, no lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado.
pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar do holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água para lavagem. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou o trabalho. Moisés terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Aleluia. Irmãos, a nuvem antes tinha descido sobre qual lugar? Qual lugar que a nuvem tinha revestido? O Sinai. Lembra? A nuvem revestiu o Sinai. Tanto é que havia densas trevas. Lembra? Que até os israelitas e hebreus ficaram com medo. Ok? Então, a nuvem, a presença desceu no Sinai. Mas agora Deus instituiu um lugar, tabernáculo. E quando concluiu o trabalho, então a nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas. Uau, uau, uau. Somente quando o tabernáculo fosse erigido é que veio a glória. Certo? Após o trabalho pronto, veio a manifestação da glória. Certo? Jesus disse, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Eu reedificarei o templo em quantos dias? 3 dias. Quando Jesus morreu, ele concluiu a obra. No 3º dia, a glória se manifestou. A ressurreição, o poder, o espírito da ressurreição. O espírito foi, o véu do templo se rasgou. E agora o espírito, a glória está acessível. A glória de Deus se manifesta na terra hoje através do seu espírito. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, olha agora, a nuvem simboliza o espírito, certo? Em todas as suas jornadas, na peregrinação, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Sempre, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De noite, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De dia, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. E de noite, havia fogo na nuvem, à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Da tenda do encontro. E até aqui? Aleluia. Aleluia. Concluímos a leitura do livro de Êxodo. Amém? Essa saída do Egito, nesse caminho, nessa peregrinação de transformação, aprendendo qual é a cultura do reino dos céus, e essa cultura do reino dos céus, essas leis que nos regem, que regem a maneira que nós devemos relacionar, mas prioritariamente aqui a gente vê em Êxodo e entra um pouco em Levítico, Deus falando, a Bíblia gasta mais de 20 capítulos falando do tabernáculo. Mais de 20 capítulos falando do tabernáculo. Será que isso é importante? Será que isso é importante? Tabernáculo. Falar a respeito de um lugar de relacionamento. Hoje, o tabernáculo é a igreja. Corpo de Cristo, família de Deus. Lugar de relacionamento. Lugar que Deus manifesta a sua presença. Amém? Agora, a gente verá a partir de amanhã, então, em Levítico, continua agora, ordenanças, sentenças, instruções a respeito das ofertas. Deus está ensinando o povo. Aqui começou a falar, estabeleceu um lugar, e agora vai ensinar detalhes para o povo, de como eles devem se apresentar diante do Senhor, fazer as suas ofertas, oferecer as suas contribuições, suas ofertas em favor dos seus pecados,
em favor da comunhão também. Amém? Glória a Deus, queridos. Eu sei que muitos de nós fomos aqui cheios de responsabilidade, entramos um pouquinho, né? Na madrugada, essa noite, aqui no Garden. Estamos preparando. Pessoas hoje trabalhando o dia inteiro, durante a semana também. E glória a Deus pela sua vida, por essa família de responsáveis. E hoje à noite nós teremos uma grande festa. Formatura. Não é algo natural. Uma coisa que eu peço para você. A gente, às vezes, fica um tanto engessado, né? Com ambientes um pouco mais formais. Mas deixa eu falar uma coisa. Onde o Espírito está, tem liberdade. Essa noite, irmãos, é um procedimento, né, de formatura, em reconhecimento a um ciclo concluído, de dedicação e exposição à cultura do Reino dos Céus, à Palavra de Deus, certo? É um momento de honra. Tire foto com seus irmãos, celebre, parabenize aqueles que concluíram ciclos. Na caminhada cristã, se for, sabe, às vezes uma graduação, tem tantas coisas importantes que a gente dá valor. Isso, tenha certeza, tem um valor igual e para muitos, muito maior. Amém? Então hoje celebre seus irmãos, vamos fazer uma festa muito gostosa aqui. Só que é um culto ao Senhor. É um culto ao Senhor. É celebrando o ensino. Amém? Celebramos essa exposição, essa transformação à palavra de Deus. Isso diz respeito à transformação, exposição à palavra e que nos transforma. E é isso que nós celebramos. Não como uma conquista, mas como algo que tem nos transformado. Então, glória a Deus pela sua vida. Realmente eu vi que tu avançou muito em maturidade, tu tá percebendo coisas, que essa palavra cada vez mais te afete a sua vida. E parabéns por concluir ciclos, o alfa e o ômega. Amém? Então, algumas instruções. Quem vai formar? Os formandos, 7 horas. Preferência chega às 7 horas, você precisa vestir a sua beca. Os homens terão espaço na parte... os homens serão no Vitra, certo? Sala dos Kids. Não, os homens na sala dos Kids e as mulheres no Vitra. Isso. Certo? Os homens, então, chegam, se dirijam para a sala dos Kids, tá? Subam a escada, sala dos Kids. Vestiu a beca, se dirija para dentro do auditório. Ok? As mulheres no Vitra vão vestir a beca, se dirija para o auditório também. E aí já vão se organizar lá, vão sentar, porque 8 horas a gente tem uma passagem, um ensaio geral, às 8 horas, uma passagem final de procedimento, ok? A equipe que vai servir, a gente já organizou, porque muitos vão formar e também vão revezar entre formatura e continuar servindo, ok? Uma mão na espada e uma mão na colher, sempre servindo e relacionando. Aleluia. Uma mão no canudo e outra no microfone. Aleluia. Posso fazer uma observação? Por favor. Agora a Fábio, amor, Tá. considera. Queridas, as que vão se formar, as que são mãezinhas, a gente vai separar um local um pouco mais atrás, tá? Por conta de que às vezes precisa levantar para, enfim, trocar o bebê ou fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vocês vão estar sentadas um pouquinho mais atrás, a gente vai ter que direcioná-las a esses lugares, certo? Lembrando que, frisando, né, aquelas pessoas que têm alguma parentela para levar junto hoje, oportunidade de convite, né, para estar lá prestigiando também a sua formatura, é a oportunidade também de estar, de repente, auxiliando aí com o seu bebê, com a sua criança, né? Eu falo que tem tudo a ver com os kids, né? Às vezes é uma oportunidade de estar lá segurando o bebezinho, uma criança, né, um sobrinho, enfim, um afilhado, alguma coisa assim. Essa pessoa está lá recebendo a palavra de Deus, está sendo afetada pelo evangelho, amém? Então eu creio que tudo há uma oportunidade no Senhor, né? Todas as coisas cooperam. Então, fiquem tranquilas com relação a isso, tá? E a gente já tentou fazer mais ou menos um esquema para que também as pessoas que estão ali servindo de forma, por exemplo, na banda, em outros locais ali, a gente vai fazer uma escala para que exista uma ordem, né, de colocação e retirada das becas, tá? Mas eu acredito que no ensaio geral também, se houver alguma dúvida, a gente pode estar ali sanando, né, amor? Acho que é isso. A Fábio também deve estar por aqui. Acredito que se eu esteja esquecendo de alguma coisa, Fábio, por favor. Sim, Lu, perfeito o que tu falou. A única coisa para a equipe, né,
Daí, num evento como esse, que precisa haver uma mudança da vestimenta ali, claro que a beca não é também tão demorada de colocar, mas hoje, especialmente, a equipe precisa estar muito atenta. Nós vamos passar, como a Lu disse, né, além do briefing, uma ordem de que as pessoas vão se vestirem, as da equipe, mas tem assim esse encargo no coração de compreender, de entender, né, de perguntar antes, porque de nossa parte a gente vai explicar tudo, mas também tem aquilo de quem está na equipe perguntar, não ficar com dúvida, para ter o funcionamento da cerimônia em mente, para que tudo flua, né, perfeitamente. Contamos mais ainda com vocês. Haja clareza e comprometimento, né, de todos, né? É isso, né? Amém, é isso então? Amém, queridos. Então, à noite estaremos juntos, ok? Uma coisa só, já orientar aqui. Em relação às fotos, qual é a orientação? Os formandos já fazem uma foto individual dentro do auditório ou não, Fábio? Pastor, sim. Daí, conforme eles forem ficando pronto, podem já tirar a foto ali no auditório individual. Já tem o espaço preparado. Ok, então, você vestiu a sua beca, desça ao auditório e já faça uma foto rápida individual, certo? Já registre. Lembrando também que, por exemplo, após a celebração, no momento que for fazer as fotos, né, de nós pensarmos sempre no próximo que está por vir. São formandos, né? Então, obviamente que é um momento que todo mundo quer fazer seus registros, mas pensando que existe uma dinâmica para acontecer de uma maneira rápida e objetiva, digamos assim, para não haver muita espera, né, das outras pessoas que têm para tirar foto. Às vezes, você vai lá querer tirar foto com o seu familiar. Aí, sei lá, eu quero agora tirar só foto, por exemplo. Daí, de repente, tira foto lá pelo garden, jardim, né? Porque, enfim, até com o próprio celular, né? Mas, assim, essas fotos que nós faremos aí, por exemplo, após a celebração, vai ter uma ordem de acontecer, porque não podemos fazer, por exemplo, uma sequência de 5, 6 fotos por pessoa, por formando, por exemplo, né? Porque isso vai comprometer daí a ordem das outras pessoas que também precisam fotografar. Amém? É isso, faz uma foto geral ali, primeiro faz a foto individual, então, assim que antes da formatura, né, antes da cerimônia, do culto, né, irmãos, é um culto, tá? É um culto com formatura, ok? Então, lembre-se disso. Mas faça uma foto individual e depois, então, a gente recolhe as cadeiras, a gente pede aí que os irmãos ajudem a recolher as cadeiras de uma maneira ordenada, obviamente, discreta também, não vira aquele barulhão, aquela arrastação de cadeira, né? Então, a gente tem que ser sensível em relação a isso. E aí, vai ficar bastante gente ali, por quê? Porque vão fazer as fotos. Fez a foto, fez uma foto, 2 fotos, já sai para o jardim. Porque senão fica muita gente ali. E aí as pessoas precisam ir lá pro grill, ok? Senão vai... Depois fica muita demanda lá no grill também, compromete, certo? Então, faça a foto e já se direciona para a rua, ok? Com seus familiares, já carrega eles para lá, ok? Lembrando, questão de carros, evitar aqueles que puderem otimizar carona, né, a sua vinda ao Garden, usando uma carona, o Uber, enfim, melhor que o faça, certo? Ajuda muito na questão da demanda de carros que vai ter aqui no Garden, ok? E mais uma coisa então, prioritariamente, tudo isso, irmãos, nós não negociamos a presença. Então, cante, louve, promovamos um ambiente de celebração em torno daquele que é centralidade do nosso meio. O central hoje, a gente vai estar bonito, mais bonito que a gente já a gente vai estar cheiroso, com o deodorante debaixo dos braços, com a beca impecável, aleluia, maravilhoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o centro é Cristo. Exaltemos Cristo, tudo tem a ver com Ele, exaltemos Cristo, amém? Vamos fazer um culto, uma celebração marcante, vem alguns irmãos de outras cidades também, vai ser maravilhoso, vai ser marcante na sua vida, um registro de um momento importante, você crescendo em Deus, amém? Graça e paz, uma boa tarde, chegue cedo, organize-se
e logo mais nos vemos. Tchau, pequena.